Vocês curtiram bastante o último vídeo que eu fiz sobre boas práticas, né? 5 dicas sobre boas práticas. E então eu resolvi trazer aí uma parte 2, uma continuação, com mais 5 dicas para você melhorar o seu código aí. E então, vamos lá. Vamos começar já com as dicas aí. Fala galera, beleza? Júnior Alves aqui. Bom, como eu comentei, né? Hoje a gente vai falar sobre mais. Vamos falar mais 5 dicas aqui para você melhorar o seu código, beleza? Então vamos lá para a primeira. Números mágicos. Essa daqui é uma dica interessante. Então, o que são números mágicos, né? Então, primeira coisa, eu já vou te mostrar um exemplo aqui, tá? Imagina que você tem esse tipo de coisa aqui, né? Esse aqui você vai ver, né? Várias vezes, talvez até você já tenha feito isso aqui várias vezes já. Então, você checar algum status aqui, já passando direto o número 401, ou, por exemplo, uma permissão do usuário aqui, já passando direto o número. Cache time, se você, por exemplo, né, utiliza o React Query. Uh, esse número aqui, se você bater o olho e fala, né? Se você já utilizou esse número aqui, você talvez lembre o que ele significa, mas, né? Cara, é complicado você entender isso daqui, né? Então, ele já entendeu aqui, né? Isso aqui é a constante que a gente geralmente utiliza, que é 1 dia em segundos, né? Então, essa primeira dica é exatamente sobre isso, a gente evitar esse tipo de números mágicos aqui, tá? Então, como é que a gente poderia corrigir isso daqui? Então, você poderia criar uma constante, um enum, alguma coisa assim, né? Então, vamos supor que você criasse ali colors não, status code, e que você tivesse aqui, por exemplo, ok, unauthorized, sei lá, vários outros aqui, forbidden. Então, você poderia vir aqui e substituir isso aqui por unauthorized. Então, fica bem mais semântico agora, né? Então, se o status aqui da responsa aqui ele for 401, né? Ou seja, se o status for não autorizado, então você faz tal coisa. O mesmo para permissão, você poderia criar um enum aqui para permissions também. Ou, sei lá, por exemplo, criar um objeto aqui. Enfim, o segredo aqui é você evitar colocar números soltos aqui, né? O que são chamados de números mágicos, né? Então, a gente evitar esse tipo de coisa aqui ao máximo no nosso código, tá? E quando você tem esse tipo de coisa aqui, você poderia, por exemplo, colocar... Aqui no caso seria segundos, né? 1000 milissegundos vezes 30, acho que seria seconds. Tá? Então, colocar um comentário aqui para facilitar a vida de quem for dar manutenção, ou você mesmo no futuro, né? Aqui você poderia colocar isso aqui numa constante também, então... sei lá... Day in seconds, sei lá. Certo? E aí você poderia utilizar essa constante aqui agora, ficaria mais simples, né? Fora o CSS, né? Porque CSS também é outro assunto aí, que daria pra gente ficar falando durante o vídeo inteiro aí sobre esses números mágicos dentro do CSS. Isso aqui foi só um exemplo, né? Então você poderia colocar isso aqui também dentro de uma constante aqui e falar, por exemplo, que 64 pixels seria a altura ali do header, né? Por exemplo. Então você calcularia aqui esse tamanho aqui, max width, fazendo um cálculo aqui 100% menos a altura do header. Sei lá, um exemplo aqui simples, beleza? Então, o segredo aqui é evitar esse tipo de coisa, tá? Evitar esses números mágicos aí. Então, a segunda dica é para você testar o seu código. Essa dica aqui é o seguinte, né? Provavelmente se você já assiste já os vídeos aqui no canal, você já está acostumado com... Eu repeti isso várias vezes aqui em vários vídeos, tá? Mas... muitas pessoas acham, né, que o nosso trabalho é escrever código, né? Mas, na verdade, o código é apenas uma ferramenta para a gente alcançar o real motivo pelo qual somos pagos, né? Que é, no final das contas, resolver problemas, beleza? Então, o que você faz como programador, como desenvolvedor? Você resolve problemas, beleza? O código é apenas uma das ferramentas, tá? E testar faz parte do nosso trabalho, tá? É a única forma que você tem de garantir que o que você fez... está de fato correto, tá? E que, por exemplo, não vai acabar quebrando outra parte do sistema quando você subir esse código aqui para produção, por exemplo, né? Então, porque imagina o seguinte, né? Imagina que você está criando uma feature nova, tá? E você está lá, você não tem testes aí no seu projeto. Você está criando uma feature nova, você enquanto está criando a feature, você vai ficar rodando o projeto e testando ali manualmente, certo? No browser ali e tal. Só que o que acontece, né? Uma vez que você terminou essa feature,
você subiu ela para produção, testou manualmente ali alguns casos, beleza, deu tudo certo pelo seu teste manual, subiu para produção, beleza. Aí você vai lá e pega a próxima feature, né? A próxima task para você fazer. Quando você estiver desenvolvendo essa nova feature aí, você vai testar aquela feature anterior que você tinha feito, agora em conjunto com essa feature nova? Provavelmente não, certo? O máximo que você vai dar uma olhada ali para ver se não quebrou nada ou, sei lá, algo de layout, por exemplo. Às vezes nem isso. E à medida que você for incrementando, né, então o sistema ele vai crescendo, vai ganhando mais features, vai tendo manutenção nas features que já existem, bug fixes e etc, né? Você vai começando a perder o controle desse tipo de coisa, certo? E é aí que os testes entram, tá? Mas eles não é só por conta disso, né? A gente vai ter eu quero falar um pouco mais sobre testes aqui, outras vantagens do teste aqui para você nesse vídeo ainda, tá? Mas basicamente, teste o seu código, tá? Se você tá curtindo as dicas até aqui, pô, eu te convido aí a você se inscrever no canal, deixa o seu like, deixa o seu feedback aí nos comentários aí, o que você tá achando do canal se você entrou no canal agora, beleza? Deixe nos comentários o seu feedback do vídeo, né? Que eu vou ler com certeza, isso me ajuda demais a trazer mais conteúdo aqui, dúvidas também que você tiver, sugestões de novos vídeos também, beleza? E não esquece de se inscrever no canal, né? Tem muita gente que assiste os vídeos aqui e ainda não é inscrito, tá? Então, vamos lá, a gente tem metas aí pra bater até o final do ano, aquela 100 mil inscritos em 180 dias, vamos ver se a gente consegue bater isso aí até o final do ano, beleza? Então, bastante longe ainda, mas né, quem sabe a gente consegue junto. Bom, continuando aqui. Terceira dica, né, que é documente o seu código, tá? Essa dica aqui ela é bem importante, tá? Principalmente aqui no front. Por quê? Porque a maioria das pessoas acham que no front não tem como a gente documentar, né? Mas tem como a gente fazer isso no front? Tem sim, tá? E uma das ferramentas mais incríveis que a gente tem, né, mais sensacionais que a gente tem aqui dentro do front-end para fazer essa parte de documentação é o Storybook, tá? Com ele a gente pode documentar componentes, documentar páginas, além de outras features que ele possui também. Eu tenho um vídeo aqui no canal explicando em mais detalhes sobre ele, o link tá aí nos comentários, tá? No comentário fixado. E aí no final do vídeo eu te lembro para você ir lá assistir, beleza? Então não precisa você fazer isso agora, continua aqui até o final, que no final eu te lembro para você ir lá. Mas além disso, existem outras formas também da gente documentar o seu código, tá? E eu não estou falando só de comentários, tá? Se você trabalha com a linguagem, com tipagem estática, por exemplo, o TypeScript, né? Que a gente aborda bastante aqui no canal. Isso por si só, né, essa parte de tipagem, quando você faz bem, ela por si só, ela também já vale como uma documentação, certo? Então você já sabe o que aquela função ela recebe nos parâmetros, você já sabe o retorno dela, beleza? Então quando você está acessando um objeto, se dá o objeto ponto, ele já te lista ali as propriedades que aquele objeto tem, por exemplo. Então isso de fato, né, já é uma documentação ali em tempo real ali para você e ajuda demais o desenvolvimento. Então se você trabalha com linguagem tipada, como TypeScript, você sabe muito bem disso que eu estou falando, né? E além disso, aí entra a dica 2 aqui, né? Que é a parte de teste, né? Então, o teste também serve como documento do seu código, tá? Através dos testes, você consegue, né, entender os comportamentos que aquele componente função ele tem, né? E quando que ele deveria quebrar e etc. Então, quando você entra num projeto que ele tem testes bem feitos, tá? Através dos testes, você consegue entender o funcionamento ali daquela página, daquele componente, função, enfim, certo? Através dos testes. Então, eu sempre gosto de ler os testes primeiro ali, antes de tentar entender por conta própria ali o que aquele componente está fazendo, beleza? Então, mais um ponto aí para os testes, né? Além de, né, um bônus aqui, quando você testa o seu código, você inevitavelmente você vai ter que simplificar bastante coisa, né? Porque quando você tem um código muito mais complexo, muito mais inchado, é mais difícil de testar. Então, quando você testa, você já vai escrevendo o seu código e pensando, putz, como é que eu vou testar isso aqui depois? Certo? E aí isso te força a quebrar aquilo em componentes menores, em funções menores, mais reutilizáveis, mais testáveis, mais fácil de dar manutenção e etc. Então, esse também, para mim, é um ponto extremamente positivo para você testar o seu código. Se você quer aprender mais sobre teste, também tem uma playlist completa, né, de testes aqui no canal. Então dá uma olhadinha nas playlists aqui do canal, beleza? Bom, dica 4, né? Utilize um controle de versão. Isso aqui é simples, né? Isso aqui é óbvio. Se você já trabalha com time,
Então você já sabe isso daqui, isso aqui é clássica, mas tinha que estar aqui também, né? Principalmente se você está começando aí. Então, atualmente o mais utilizado com certeza é o Git, né? Então, recomendo bastante, né? Você que está iniciando agora, dedicar aí um tempo ali para você entender pelo menos os comandos básicos ali do Git. Tem um vídeo bem antigo aqui no canal, onde eu falo ali alguns comandos básicos que a gente utiliza no dia a dia do Git, então eu vou lembrar também de deixar aí nos comentários, fechou? E última dica, essa dica aqui ela é bem importante e muita gente acaba menosprezando ela, tá? Que é ler código de outras pessoas. Mas quando eu falo isso daqui, é claro, né? Você já lê código de outras pessoas, principalmente se você trabalha com um time. Só que quando eu falo outras pessoas aqui, eu tô falando para você fazer isso de forma intencional. Desculpa. Você lê código de outras pessoas de forma intencional. Você procurar código de outras pessoas. E onde? Pô, GitHub, né? GitHub é uma excelente forma ali, é uma grande fonte, né, de conhecimento para isso, certo? Então, procure por projetos semelhantes com que você está trabalhando ou que você está estudando, veja ali como que outras pessoas elas resolveram aqueles problemas que você tem, né? Então, pô, você está estudando Next, pô, procura projetos com Next ali, né? Aqui no canal também tem bastante conteúdo, mas tô falando para você procurar de forma intencional, não só no YouTube, mas, por exemplo, dentro do próprio GitHub, para ver como é que as pessoas estão resolvendo aquilo, como é que você poderia agregar, né? Como é que você poderia aprender com a forma que outras pessoas pensaram, né? Então isso te ajuda demais a evoluir e com certeza isso aqui é uma dica bem importante que poucas pessoas, infelizmente, fazem isso daqui, tá? Fica sempre muito fechado ali no projeto da empresa ou nos seus estudos ali fechados ali, né? Seguindo um curso ou algo assim, mas esquece de caçar outras fontes, né? Então, ler artigos e principalmente, né, ver código ali, de fato, de outras pessoas dentro do GitHub, beleza? Então, vamos lá, recapitulando, né? Então, números mágicos, evite, né, ao máximo números mágicos. Teste seu código, vai trazer vários benefícios ali para você, tá? Documente o seu código, então, te dei uma dica aí de ferramenta para documentação, que é o Storybook. Então, o link tá aí nos comentários para você dar uma olhadinha no vídeo onde eu falo mais sobre Storybook. Utilize um controle de versão, né, de versionamento, Git, beleza? E leia código de outras pessoas de forma intencional, tá? Então, era isso que eu queria trazer para você nesse vídeo, galera. Muito obrigado você que ficou até aqui no final. Então, agradeço demais. E se você puder compartilhar esse vídeo, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixe seu like, deixe seu comentário. E ontem eu soltei um short aqui no canal, perguntando se você tinha interesse em aprender mais sobre arquitetura de software, tá? E recebi bastante comentários, né? Tem bastante gente lá que deu um feedback que de fato gostaria desse tipo de conteúdo. Mas se você ainda não viu esse vídeo, ou você está chegando agora também, deixa aqui nesse vídeo também, aí nos comentários, sobre o que você acha, né? Se você acha interessante esse tipo de conteúdo, que é um conteúdo que tem bem pouco aqui no YouTube, principalmente em português, né? Então vários de vocês até comentaram isso lá nos comentários do short. Mas, como é um conteúdo bem avançado, então é por isso que não tem muito conteúdo sobre isso aqui no YouTube, principalmente, tá? Porque não tem tanta demanda para isso. Então, é muito mais fácil você fazer conteúdo para iniciante, certo? Porque o volume é muito maior. Então, infelizmente, tipo de conteúdo mais avançado não tem tanta relevância aqui na plataforma, infelizmente. Mas é o que eu tô tentando trazer aqui no canal, tá? Então, tem vários vídeos aqui mais avançados também. Então, eu recomendo bastante você dar uma olhadinha nas playlists que a gente tem aqui no canal. Beleza? Então, galera, era isso que eu queria trazer. Então, valeu, falou, grande abraço e até a próxima. Back from the dead.